Olá pessoal, hoje eu estou aqui para apresentar as características de comportamento do empreendedor, da disciplina de empreendedorismo, professor Igor Monteiro, aluno Adonis Araújo Roque, e o meu projeto era um aulas de computação desplugada na escola do meu distrito. Eu estou um pouco gripado, então já vou logo pedindo desculpa por alguma coisa que possa vir a acontecer, e vamos lá começar. Conjunto de realização. Busca de oportunidades e iniciativa. Desenvolva a capacidade de se antecipar aos fatos e de criar oportunidades de negócios com novos produtos e serviços. Primeiro tópico. Faz as coisas antes de solicitado ou antes de forçado pelas circunstâncias. Bom, alguns pontos é relativo no meu projeto, dependendo da situação em que se está presente. Neste caso do meu empreendimento, por exemplo, algumas coisas eu fui forçado a fazer e outras eu fiz antes de solicitado. Age para expandir o negócio a novas áreas, produtos ou serviços, sempre que possível, porque só assim o meu serviço será conhecido cada vez mais e mais, e não apenas em um único ambiente. Por exemplo, uma professora gostou da aula que eu ministrei e perguntei se eu podia executar essa aula em outra escola que ela também trabalhava. E essa parte eu gostei muito porque, assim, eu vi que eu podia sair do ambiente que eu estava, do ambiente que foi me proposto, e ir para outros ambientes também. Aqui no próximo tópico. Aproveita oportunidades fora do comum para começar um negócio, obter financiamentos, equipamentos, terrenos, local de trabalho, assistência. Como eu tinha dito no tópico acima, foi uma primeira oportunidade que a professora me ofereceu, né, de uma expansão do meu serviço. Quando ela veio me perguntar se eu podia dar aula na outra escola onde ela também lecionava. Correr riscos calculados. Envolve a disposição de assumir desafios e responder por eles. Avalie alternativas e calcula riscos deliberadamente. Todo empreendimento, como todo mundo sabe, tem riscos, e no caso de expansão do meu serviço, eu corro o risco de não atender à demanda. Vamos para o próximo tópico. Coloca-se em situações que implicam desafios ou riscos moderados. O tópico anterior entra em contraste com esse também, pois é um desafio ensinar alunos que nunca usaram um computador a aprender sobre computação, a aprender como um computador funciona. Exigência de qualidade e eficiência. Relacione-se com a disposição e inclinação para fazer sempre mais e melhor. Encontre maneiras de fazer as coisas melhor, mais rápido ou mais barato. Bom, no meu serviço não é muito viável executar ele rapidamente, mas é bom sempre estar buscando uma maneira de melhorar cada aula ministrada, como, por exemplo, nas partes práticas da aula. Age de maneira a fazer coisas que satisfaçam ou excedem padrões de excelência. Um diferencial no meu serviço é que a escola onde ministrei as aulas fica bem próximo à minha casa. Então, sempre eu estava em contato com os alunos, mesmo que não fosse o momento da aula. Por exemplo, é, às vezes eu estava andando na rua e eles me encontravam depois que eu tinha ministrado as aulas e ficavam me perguntando algumas curiosidades que eles tinham descoberto sobre os computadores, como era na minha faculdade e essas coisas, curiosidades e até mesmo algumas dúvidas. É, Desenvolve ou utiliza procedimentos para assegurar que o trabalho seja terminado a tempo ou que atenda padrões de qualidade previamente combinados. Em cada mini aula ministrada que eu dava, a gente acaba se adequando ao assunto e de certa forma o serviço vai sendo executado melhor. O meu colega de curso, é, no caso seria Eliel, que mora no mesmo local que eu, ele me auxiliou em algumas aulas, otimizando assim o tempo das aulas, me auxiliando, distribuindo os materiais necessários, eh, vendo o que os alunos precisavam. Aqui, persistências. Desenvolve a habilidade de enfrentar obstáculos para alcançar o sucesso. As dias tinham um obstáculo significativo. Bom, um obstáculo que eu considerei difícil de lidar foi assim. Eu estava indo para aula, que eu já tinha deixado certo com a direção e com o professor. Só que chegando lá na hora, ele não quis ceder a aula para mim prestar meu serviço.
Ele disse que a disciplina dele era mais importante do que a aula de computação que eu ia dar, porque até então, depois os alunos não iam eh, usar aquela aula que eu ia ministrar, aquele assunto não ia usar para nada. Então eu retruquei ele e disse que e perguntei se ele sabia o futuro dos alunos, porque mais na frente podiam ser que ele se deparasse com uma situação dessa que eu poderia explicar em algumas das minhas aulas e eles já sabiam como lidar com o que foi aprendido durante as aulas. Mesmo assim, ele não concordou e eu tive que esperar outra aula para poder ministrar o meu serviço, atrasando assim o meu planejamento. Atrasando um pouco, mas enfim, deu tudo certo. Age repetidamente ou muda de estratégia a fim de enfrentar um desafio ou superar um obstáculo. Aqui se mescla com o tópico anterior, como falei, tive que esperar outra aula para executar o meu serviço. Faz um sacrifício pessoal ou depende de um esforço extraordinário para completar uma tarefa. Eu, eu acabei tendo que faltar um dia na faculdade para dar aula para a turma do nono ano, porque essa turma só tem aula durante a manhã, e como eu estudo de manhã, aí para mim dar aula eu tive que faltar na faculdade. Aqui. Comprometimento. Características que envolvem sacrifício pessoal, colaboração com os funcionários, esmero com os clientes. Atribui a si mesmo e a seu comportamento as causas de seus sucessos e fracassos e assume a responsabilidade pessoal pelos resultados obtidos. O que eu pude perceber no final de cada aula era que a maioria dos alunos conseguiu compreender o tema abordado e, e ficavam empolgados ao conhecer mesmo que um pouco como o computador funcionava. Quando você terminava de dar aula, eles, nossa, achavam um assunto muito interessante, ficavam empolgadíssimos e perguntavam cada vez mais. Colabora com os empregados ou coloque-se no lugar deles se necessário para terminar uma tarefa. Bom, no meu serviço era eu e algumas vezes, como eu falei, o meu colega de curso, mas não foi em todas as vezes que ele estava presente, que ele pôde me auxiliar. Então, na maior parte do tempo, era somente eu. Esforça-se para manter os clientes satisfeitos e coloca boa vontade a longo prazo acima do lucro a curto prazo. Eu me esforcei explicando o melhor possível para todos quantas vezes eles pedissem, para que eles conseguissem compreender o assunto. Conjuntos de planejamento. Busca de informações. Características que envolvem a atualização constante de dados e informações sobre clientes, fornecedores, concorrentes e sobre o próprio negócio. Dedica-se pessoalmente a obter informações de clientes, fornecedores ou concorrentes. Eu adaptei a aula a um novo ambiente, porque eu já tinha trabalhado uma vez com computação desplugada, só que tinha uma diferença. Na escola que eu fui trabalhar anteriormente, os alunos já tinham uma noção a mais, uma ideia de mais ou menos como o computador funcionava. E nessa escola do meu distrito, os alunos não tinham conhecimento algum, era um conhecimento zero. Então deu um pouco de trabalho, mas felizmente eu consegui explicar, eu acho, pelo menos, da melhor maneira possível, para que eles pudessem entender. A gente tem conhecimento que uma aula nunca é perfeita, né? É, investiga pessoalmente como fabricar um produto ou proporcionar um serviço. Minha professora, que nos passou o assunto de computação desplugada, explicou o que deveria ser feito e pediu que preparássemos a aula que seria ministrada e executasse em sala para todos os colegas, como forma de molde para nos passar um feedback sobre a aula ministrada, os pontos fortes e os pontos fracos. Isso foi na disciplina de prática, eu não lembro bem qual a prática agora, me desculpem. Consulte especialistas para obter assessoria técnica ou comercial. É, Novamente, o tópico de cima se adequa a este tópico. A minha professora é que foi a especialista. Estabelecimento de metas. Compreende saber estabelecer objetivos que sejam claros para a empresa, tanto em longo como em curto prazo. Estabelece metas e objetivos que são desafiantes e que têm significado pessoal. Bom, é, as metas que eu tinha no meu projeto eram ensinar as turmas de quarto a nono ano de ensino fundamental para que os mesmos
tenham uma noção maior de como um computador opera, no tempo máximo do projeto. Tem visão de longo prazo, clara e específica. Poder levar o meu serviço para qualquer pessoa ou outra área em que ele seja necessário, com mais ênfase onde realmente os alunos ainda não têm ou já tiveram um pouco de contato com o computador. Estabelece objetos de curto prazo mensuráveis. Consegui aplicar as aulas de computação desplugada em todas as turmas planejadas inicialmente e ter realizado o objetivo ao final do projeto. Vamos aqui para o próximo tópico. Planejamento e monitoramento sistemático. Desenvolve a organização de tarefas de maneira objetiva, com prazos definidos, a fim de que possam ter os resultados medidos e avaliados. Planeja dividindo tarefas de grande porte em subtarefas com prazos definidos. A atividade da aula em si era grande, então eu dividi essa área em 3 momentos, que foi o de explicação do tema, expliquei para os alunos o tema abordado. Depois eu tive um momento com eles de tirar dúvidas sobre o tema e caso alguma dúvida fosse grande eu explicaria novamente. E o terceiro momento foi a parte prática da aula, que é, acho que o grande ápice da aula, porque onde os alunos vão colocar a mão na massa, ali de fato eles vão compreender mesmo como o computador funciona. É, Constantemente revise seus planos levando em conta os resultados obtidos e mudanças circunstanciais. Com os resultados obtidos, eu pude perceber cada que os alunos, os que eu já tinha aplicado a aula, ainda tinham algumas dúvidas sobre o assunto. Então eu tirava essas dúvidas e eles comentavam com outras salas também em que eu já tinha ministrado as aulas. Isso era bem interessante. Mantém registros financeiros e utiliza-os para tomar decisões. No meu serviço eu não gastei muito com as aulas, por alguns motivos. Primeiro, a escola fica a uns 200 metros da minha casa, bem próximo. E segundo, os materiais usados nas aulas, a escola me forneceu uma grande parte, que foram lápis pilotos e folhas de ofício. Em algumas atividades, como por exemplo a mágica de virar cartas, que é detecção e correção de erros, eu tinha um baralho em casa. E essa atividade necessitava de um baralho, então eu levei para trabalhar com os alunos. Passando aqui para o próximo tópico, conjunto de poder, persuasão e rede de contatos. Engloba o uso de estratégias para influenciar e persuadir pessoas e se relacionar com as pessoas-chave que possam ajudar a atingir os objetivos de seu negócio. Utilize estratégias deliberadas para influenciar ou persuadir os outros. Bom, como eu tinha falado, eu pedi a ajuda de um amigo do curso para me auxiliar em sala, pois daria trabalho fazer tudo sozinho. E como ele não iria fazer nada de importante naquele momento, ele foi me ajudar. Então eu não influenciei muito não. Foi apenas um momento propício. Ele não tinha nada, eu chamei, então ele se dispôs aí comigo. Utiliza pessoas-chave como agentes para atingir seus próprios objetivos. Bom, de novo, meu amigo me ajudou porque ele já tinha passado pela mesma experiência que eu em ministrar uma aula em uma outra escola sobre computação de plugar também. E como eu já sabia mais ou menos como se portar em sala sobre o assunto, ele me ajudou bastante. Age para desenvolver e manter relações comerciais. Bom, uma situação bem, digamos, diferente e exótica. No intervalo das aulas, no intervalo, no recreio, é, eu fui na sala dos professores, que fica vizinho à gestão, e alguns funcionários estavam tendo um certo trabalho com a ferramenta de digitação deles. Estavam digitando algumas, não sei se eram notas dos alunos, e eles me chamaram a princípio para saber do que se tratava a minha faculdade, como era o curso, se eu estava gostando. E eu esclareci para eles e eles tinham uma dúvida também, pensavam que computação era a mesma coisa que informática. Eu esclareci essa dúvida para eles
que era diferente, e computação é uma coisa, informática é outra. E também tirei a dúvida deles sobre a ferramenta de digitação, que era bem simples. Como eu sabia, eu tirei a dúvida deles. Era apenas para virar a orientação da página. Eu fui lá e virei e pronto. Acabei com a dúvida deles. Passando aqui para o próximo tópico, já está acabando. Independência e autoconfiança. Desenvolve autonomia para agir e manter sempre a confiança no sucesso. Busca autonomia em relação a normas e controles de outros. Como já foi dito antes, eu precisei faltar um dia de aula na faculdade para ministrar a aula para a turma do nono ano. Mantém seu ponto de vista mesmo diante da oposição ou de resultados inicialmente desanimadores. As outras atividades da faculdade dificultaram bastante a implementação desse meu projeto, porque esse período está muito corrido na faculdade, então foi bem trabalhoso. Aqui no último tópico, expressa confiança na sua própria capacidade de completar uma tarefa difícil ou de enfrentar um desafio. Eu tentei me esforçar bastante para realizar a implementação do meu projeto, do meu serviço, porque a faculdade pressionava de um lado e assuntos pessoais de outro. Mas no final deu tudo certo, ocorreu tudo bem. Eu gostei muito da experiência e eu achei que foi de grande valia para mim, porque como eu curso licenciatura, eu cada vez que eu vou na sala de aula eu me intero mais, eu vou gostando mais e isso me ajudou muito. Gostei muito do tema trabalhado também, que foi computação desplugada. E tá aqui as minhas CCS apresentadas. Esse foi o meu trabalho e obrigado.